Beleza. Consegui liberar aqui para vocês. Vamos começar então. Bom, então, queria até entrar um pouquinho mais de gente aqui, contar um pouquinho sobre a ACE para vocês. Vou ativar aqui meu vídeo para vocês verem a minha carinha. Prazer. A ACE é uma empresa de inovação. A gente investe em startups e impulsiona as empresas a elas elevarem os patamares de mercado delas e a criarem, a partir disso, o futuro que elas quiserem. A gente tem duas unidades de negócio, uma é a ACE Startups, que é o nosso braço de investimento em startups. A gente entrega aos melhores empreendedores uma plataforma cheia com capital, com expertise. Então, aqueles que já estão no Growthaholics for Startups, eles sabem do quanto que a gente consegue entregar de fato um suporte para os nossos empreendedores. E aí a gente tem uma segunda unidade de negócio chamada ACE Cortex, que é a nossa consultoria de inovação. Então a gente tem vários produtos voltados justamente para alavancar as grandes corporações e o futuro dos atuais e novos mercados. Aqui são alguns números. Então, desde a nossa fundação em 2012 até 2020, a gente conseguiu vários números muito expressivos, muito interessantes. Então, falando um pouquinho da realidade de vocês, a gente já acelerou 450 startups. A gente, nos nossos programas de startup corporativos, a gente teve mais de 2.000 inscrições pelas startups. A gente foi eleita 3 vezes a melhor aceleradora da América Latina. Ao total, a gente já realizou mais de 150 programas de inovação. A gente já fez a conexão entre startups e empresas, mais de 1.000 conexões. Hoje a gente tem 16 exits e contando. Então, talvez a gente tenha novidades aí nos próximos dias. A gente já investiu 120 startups, a gente já avaliou mais de 22.000 startups e hoje a gente tem mais de 40 clientes corporativos, que são esses daqui. Desde 2012 até hoje a gente coleta, assim, tem um portfólio bem interessante de corporações. Aqui são alguns dos nossos exits. São empresas bem interessantes, bem legais, que a gente tem um super orgulho. A gente tem uma comunidade empreendedora, isso, assim, desde os nossos programas de aceleração, inclusive nas nossas startups investidas. Então, a gente tem um número bem significante, bem legal. E aí, hoje a gente está aqui reunido pelo Growthaholics for Startups. Então, eu queria falar um pouquinho para aqueles que não conhecem. O Growthaholics for Startups é a nossa plataforma online, que a gente tem como objetivo dar insumo de conteúdo, dar todo o apoio que antes a gente dava de forma presencial, de forma que a gente conseguia fazer isso cara a cara com os empreendedores, mas a gente colocou toda a nossa metodologia dentro de uma plataforma online para que todos conseguissem ter exatamente a mesma base de conhecimento. Então, dentro do Growthaholics for Startups, a gente entrega conteúdo, a gente conecta com o mentor, a gente tem toda uma comunidade. Então, acho que a maioria de vocês vieram para cá justamente por saber, pelo grupo do WhatsApp que a gente tem, o Telegram, que o Andrei convidou vocês essa semana. A gente tem fóruns de discussão, a gente mede, faz a medida das métricas e dos dashboards, e a gente também tem alguns parceiros. O mais recente agora é a Amazon Web Services. Então, aqui só para mostrar para aqueles que não conhecem também, essa daqui é a nossa home, onde vocês podem escolher ter pods de conteúdo, fórum, entrar em contato com a comunidade, ter acesso aos mentores, aos parceiros e os perfis das startups. A gente também tem muitas horas de conteúdo com os nossos pods. Aliás, esse treinamento aqui, esse webinar vai também para os pods de conteúdo, então podem ficar tranquilos. E eu também vou compartilhar material com vocês. A gente tem uma média de tempo de completar todos os pods de 160 dias. E aí alguns números que mostram justamente esse avanço das startups que estão aqui. A gente acaba conectando com mentores, são mais de 150 pessoas
que a gente selecionou de forma extremamente cuidadosa para manter a qualidade da rede, trazer as melhores pessoas para conseguir ajudar vocês. A gente tem mais de 50 parceiros com recurso econômico que consegue oferecer uma economia de até 1,5 milhão em benefícios e economias, desculpa. Disso cloud, automação de marketing, gestão financeira. Aí a nossa comunidade, a gente tenta o máximo possível nutrir e engajar a comunidade, fazendo lives que nem essas daqui, eventos que a gente fazia presencialmente na nossa unidade em São Paulo, alguns outros eventos também digitais, mentorias abertas também, e a gente envia o Growthaholics, que é a nossa newsletter da ACE também, de forma semanal para vocês. Na plataforma vocês conseguem acompanhar também o perfil da startup e no modo de administrador você consegue acompanhar a quantidade de startups e status delas pela plataforma, né? Então, consegue ter um contato também. Bom, então hoje, indo agora, né, para a parte mais importante, que é o porquê desse webinar. Eu senti uma necessidade bem grande de eu pegar tudo que estava aqui dentro da minha cabeça e jogar isso para o pessoal, porque eu acho que são ferramentas importantes, são aprendizados importantes que eu tive durante 3 anos trabalhando com isso. E aí hoje eu vou ensinar um pouquinho para vocês, então, como pesquisar e como mapear tendências. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou jornalista de coração e de formação e de tudo possível e imaginável. Se tem uma pessoa que é extremamente apaixonada pela profissão, sou eu. Então, eu amo jornalismo com todo o meu coração mesmo. Eu fiz pós-graduação em inteligência de mercado pela Sampo. Comecei a minha vida profissional como estagiária na Edelman, que é uma agência de comunicação, principalmente trabalhando com assessoria de imprensa. Depois eu saí de lá e durante meu TCC eu descobri essa paixão por inovação, por projetos, por tecnologia. E aí eu fui trabalhar como analista de negócios na Liga Ventures. E lá o meu principal papel era construir os relatórios do Liga Insights, onde trouxe uma bagagem gigantesca de conhecimento de diversos mercados e em contato também com grandes executivos de grandes empresas. Aí, além disso, eu também fui analista de marketing na Erettsville, que é a incubadora do Hospital Albert Einstein. E lá era justamente fomentar essa comunicação que os empreendedores tinham, não só com o hospital, mas também com conteúdos que eram considerados importantes dentro das etapas deles, dos processos, dependendo de qual estágio que as startups estavam. E aí hoje eu sou analista de negócios na ACE, eu sou responsável pela área de research que a gente tem dentro do produto de Beirão Launch, que é um produto da ACE Cortex, que eu mencionei para vocês, que é o braço de consultoria. E meu principal trabalho, dado um problema que um cliente levanta para a gente, meu trabalho é identificar o quanto que aquele problema é latente, não só para o cliente, mas também para o mercado. E trazer coisas, insights, coisas meio fora da curva para eles tentarem pensar numa solução para aquele problema. Então, já aviso vocês, eu sou extremamente informal. Então, essa apresentação tem praticamente em todos os slides GIFs. E para começar, vamos colocar esse GIF já. E força na peruca, porque eu preparei um negócio bem extenso para vocês e bem intenso. Então, caso vocês precisem sair para tomar um café e falar, meu Deus, eu não estou aguentando o que essa menina está falando, podem ficar tranquilos, porque isso vai estar disponível para vocês e aí vocês vão conseguir olhar com um pouquinho mais de calma cada material. Então, o objetivo de hoje é justamente a gente aprender a metodologia que eu adotei dentro da área de research, que é basicamente Desk Research, e aprender alguns macetes e algumas facilidades. Então, a nossa agenda hoje vai ser a diferença entre pesquisa de campo e Desk Research, quais que são os dados passíveis de serem buscados, uma base de fontes que eu compartilhei com o pessoal que está no grupo do WhatsApp da Growthaholics for Startups, como fazer mapeamento de empresas, mapeamento de startups. Eu vou dar uma introdução da teoria de tendências para vocês e depois ensinar como fazer o mapeamento de tendências, mapeamento de cadeia de valor e jornada do usuário. E depois, para o final, mais algumas diquinhas.
Então, a pergunta inicial agora é: qual que é a diferença entre pesquisa de campo e desk research? A pesquisa de campo, ela coleta todos os dados, praticamente todos, por meio de entrevistas. Enquanto a desk research, como o próprio nome diz, você senta na cadeira, você senta na sua mesa e procura praticamente todas as informações no computador pela internet. Na pesquisa de campo, você coleta dados primários e na desk research você coleta dados secundários, terciários e aí por assim vai. Na pesquisa de campo, você é o dono daquelas informações e você vai ser o primeiro a fazer a correlação entre os dados que os entrevistados vão dar para vocês, e você vai ser o primeiro a tratar aqueles dados. Na desk research, você não é o dono dessas informações e você não é o primeiro a tratar eles. A pesquisa de campo, geralmente, ela é mais lenta, porque tem todo o entendimento sobre margem de erro, sobre amostragem, sobre quais que são os principais públicos que você precisa acionar naquele momento para poder fazer a entrevista. Então, ela é, a priori, mais lenta do que a desk research. A desk research, então, acaba sendo um pouquinho mais rápida. A pesquisa de campo demanda muito tempo e esforço, mas a desk research também. Mas ela é gratuita na maior parte do tempo. Quando eu falo gratuita, é porque eu estou desconsiderando aqui que a gente vai pegar e gastar, sei lá, 10 mil reais num report que a gente encontra, por mais que ele seja importante, tá? Então, aqui hoje é mais para ensinar vocês como vocês conseguem fazer muita pesquisa, só que com pouco ou nenhum dinheiro. A pesquisa de campo, ela demanda macete e a desk research também demanda macete. Não tem segredo aqui. Qual que é o resultado da pesquisa de campo? É esse GIF que eu quis trazer para vocês. Então, desculpa. É quando você está saindo no metrô e alguém fala assim, senhora, você pode ajudar aqui a pesquisa? Aí você fala, não. Ou às vezes você nem responde, só sai andando. E qual que é o resultado da desk research? É esse panda raivoso, porque, já vou dar um spoiler, pesquisa é uma coisa bem caótica. Então, vocês vão perder a cabeça e vocês vão ficar putos, sim. Não adianta falar que não ficou, porque sempre fica. E quando é que é realizada a pesquisa de campo? Ela é realizada quando você quer manipular os dados e você quer correlacionar eles, e aí você quer ser o dono daquilo e você é muito mais estratégico pegar aquelas informações. Então, quando você quer entrar muito a fundo, quando é muito estratégico para você entender aquele público, é quando você faz uma pesquisa de campo. Quando você quer ter uma perspectiva um pouco mais de cima, você quer olhar, pegar uma escadinha e olhar e falar assim, entendi a situação, é quando você faz a desk research. Então, é quando você quer ter um entendimento gigantesco, sem se aprofundar muito. Dependendo da desk research que você fizer, da pesquisa, é claro que ela vai ter um nível de aprofundamento muito grande. Mas aqui, ainda assim, ela não vai responder questões muito específicas de um público ou muito específicas de um hábito. Mas a research, dependendo de como você conduzir ela já vai responder algumas perguntas que você faria para o seu entrevistado na pesquisa de campo. Caso vocês queiram que a gente faça um outro webinar explicando um pouquinho sobre a pesquisa de campo, questão de matemática, de amostragem, etc., me deem um toque, deem uma levantada de mão, e aí a gente arma mais um webinar. E aí, o que é passível de ser buscado dentro da desk research? Tudo isso aqui. Mapeamento de empresa, mapeamento de startup, mapeamento de tendência, cadeia de valor e jornada do usuário. Antes de entrar em cada uma delas, eu vou falar que são muitas coisas a serem decididas para vocês quando vocês falam, beleza, quero começar, sentei na cadeira e falei, vou começar a fazer a desk research da minha startup, da minha empresa, da minha vida, de qualquer coisa. Então, eu já vou explicar cada uma dessas coisas. Mas, primeiro, onde buscar esses dados? Que foi mais ou menos o que trouxe a gente até aqui. Carregador para mim, por favor. Onde buscar essas informações? Eu compartilhei com vocês no grupo do WhatsApp uma base de fontes que a gente consegue buscar essas informações. Ela é compartilhável, ela é aberta, ela é o tipo open source, então
façam bom uso dela. Aí a questão é, como usar essa base? Tem, tipo, muita informação lá. Então, primeiro a gente começa a explicar aqui a base de dados públicos. Aqui a gente está falando de dados, de fontes que vocês vão buscar dados mais macro, mais demográficos, mais econômicos, porque são bases geralmente governamentais, que são feitas por iniciativas públicas. Então, aqui é ideal para quando você está querendo fazer mapeamento de tendência demográfica e econômica. A aba de jornalismo tradicional, aqui eu quis reunir as principais marcas das principais empresas jornalísticas. Por que é importante aqui, e ela não vai estender todas as demandas de vocês, caso vocês estejam procurando. Por exemplo, se é uma coisa muito específica, talvez você, específica como surf, você não vai conseguir entrar no site de bike ou de baby para conseguir entrar. E talvez você, se você tiver muito dentro do negócio de surf, você sabe direitinho quais que são os sites que você precisa entrar dado esse mercado. Então aqui, por isso que eu deixei aberto justamente para a gente conseguir alimentar essa plataforma. Mas os sites, eles podem dizer um pouco sobre o mercado que a gente está e o macroambiente, porque ele vai trazer não só a visão daquele mercado, mas vai trazer também de todo mundo que está ao redor dele. Aqui a aba de tecnologia, a gente está falando sobre sites que abordam literalmente tecnologia em diversos setores, claro, não só em um específico, e eles são ótimos para poder fazer tendência tecnológica. A aba de empreendedorismo e inovação, aqui eu deixei os mais básicos, tanto brasileiros como alguns internacionais, para justamente a gente entender se existe, por exemplo, um novo modelo de negócio que tem que ser mapeado, se tem alguma startup que não saiu em nenhum outro lugar a não ser nesses sites, eu acho interessante manter o radarzinho ligado para essas daqui. As plataformas, as fontes de tendências, aqui eu deixei principalmente as fontes que disponibilizam um pouquinho daquela visão futurística, entendimento de comportamento, como é que as empresas estão reagindo, como é que o comportamento do consumidor consegue, de alguma forma, impactar o momento que a gente está. Então, é mais para quem está precisando de dados mais voltados para o B2B. Quando eu falo aqui de fontes, blogs, vlogs e podcasts, é porque, às vezes, quando a gente vê, tem muita coisa sendo falada, principalmente de comportamento e opiniões, geralmente são faladas em blogs e podcasts, principalmente com esse boom que teve agora na quarentena. Geralmente é o primeiro lugar que você vai para poder tentar entender alguma temática. Então eu deixei a fonte de alguns deles, eu não dei recomendação de podcasts, de blogs, porque eu acho que depende muito de realidade para realidade. Então eu deixei aqui aonde encontrar. Aí aqui uma aba de pesquisas científicas e artigos acadêmicos. Então aqui estão os principais buscadores de pesquisas, que é onde vocês vão conseguir mapear, procurar os artigos acadêmicos e depois entender no techniquez o que aquilo significa e qual que é a origem do mercado, qual que é a cadeia de valor. Às vezes isso é só encontrado em pesquisas acadêmicas. Às vezes a gente não consegue encontrar isso em artigo de mercado, porque geralmente não é o foco deles. A aba de relatórios de mercado aqui eu deixei geralmente, são as consultorias tradicionais que divulgam relatórios assim, que falam um pouquinho mais sobre cadeia de valor. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente o que isso significa, mas são essas consultorias que tratam em nível gerencial, em nível administrativo, o que significa uma tendência, o que não significa, mas são bases importantes para a gente ter em mente. A aba de negócios é, como diz o nome, referência sobre o mundo dos negócios, fontes internacionais e nacionais, e eles também trazem, essas fontes elas também trazem a nível gerencial e administrativo, só que aqui a gente está falando de negócios mesmo, então quando a gente está falando de relação entre as empresas.
E aí, essa última abinha de outros é onde está um repositório de informações que são extremamente multidisciplinares. Então, ao invés de copiar e colar em várias dessas outras abas anteriores que eu mencionei, eu coloquei aqui porque elas merecem um pouquinho de atenção justamente por elas serem multidisciplinares. E aí, como eu disse, a melhor parte, a planilha é colaborativa. E aí, voltando então para todos os dados passíveis de serem buscados por Desk Research, eu vou falar um pouquinho agora sobre mapeamento de empresas. A primeira coisa que vocês precisam fazer é um checklist. Aqui eu fiz um exercício de como seria um checklist que eu faria. Então, primeiro, encontrar as empresas que eu quero, as corporações daquele setor, listar elas, identificar onde elas mais investem, depois identificar se dentro daquele grupo de investimento que elas têm, se tem alguma coisa voltada específica para a inovação, ver se na internet tem alguma coisa em questão de visão estratégica, uma vez que a gente não consegue, às vezes, falar diretamente com essas empresas, identificar a adoção de novos modelos de negócio, ou seja, além de investir em inovação, o que mais ela está implementando em questão de modelo de negócio. E aí eu coloquei do lado algumas ferramentas para vocês usarem. Não me mapem pelo Google, mas usar o Google como ferramenta é extremamente importante. Mas encontrar empresas, a gente vê que é possível encontrar em ranking, então aqui eu estou falando das 500 maiores da Exame, ou 1000 maiores da Exame, eu estou falando das 1000 maiores empresas do valor, aqui eu estou falando de outros rankings que usam critérios diferentes para poder colocar essa ordem das empresas, mas ali é onde você vai encontrar o ouro de vocês, caso vocês queiram encontrar essas empresas. E aí uma ferramentazinha, ela tem o freemium dela, ou a Oller, que você digita o site e aí você encontra a concorrente daquela empresa que você está colocando. Como é uma ferramenta internacional, quando você está buscando, por exemplo, uma empresa brasileira, extremamente, somente brasileira, ela tem um pouquinho de dificuldade para poder te apontar os concorrentes. Mas ela é bem interessante quando você está lidando com multinacional. Listar as empresas, nada mais, nada menos do que fazer um Excel, uma ficha individual para cada empresa, para vocês colocarem essas informações que estão aqui embaixo. E aí chega a parte um pouquinho mais difícil, que é usar o Google para identificar investimento, inovação, visão estratégica. Eu vou compartilhar com vocês, depois daqui, um infográfico que eu acho bem legal, que é como você fazer buscas no Google. Parece uma coisa super besta, uma coisa para criança, mas não, isso ajuda muito a vida de quem está procurando. Então, por exemplo, um exemplo mais bobo do universo, eu quero buscar notícias sobre o ex-presidente Lula. E aí, quando eu digito no Google, vem bendito do molusco, e eu não quero. Então, o que eu faço? Eu coloco Lula menos molúsculo, ou menos animal, etc., porque aí eu consigo refinar essa pesquisa para deixar ela a mais correta para dentro da minha realidade. E aí, mídia especializada, então, pegando a nossa base, a gente olha o que tem dentro lá, que a gente quer identificar dessas informações, e a gente vai procurando as informações. Mas esses checklists são vocês que mandam. Esse daqui foi um exercício adequado à minha realidade hoje, mas caso vocês acreditam que tem outras informações que são extremamente importantes e estratégicas para vocês, coloquem, e aí a gente vai buscando ao longo da Desk Research. E mapeamento de startups? Mais checklist. Então, quando a gente for fazer mapeamento de empresas, sejam elas grandes empresas, startups, de base tecnológica, sem base tecnológica, tudo começa com um checklist. Aqui também eu fiz um exercício adequado à realidade da Júlia, que é encontrar as startups no Brasil e mundo, listar essas startups, identificar quais que recebem mais investimento, identificar os principais investidores daquele segmento, da vertical de mercado, entender as dores atendidas por essas startups, quais que são os produtos e serviços que elas oferecem, entender os diferentes tipos de modelo de negócio e listar os clientes delas. Então, aqui as principais formas de buscar essas informações é o Crunchbase e o CB Insights, falando sobre startups internacionais. E Brasil, hoje a gente já tem algumas aceleradoras que têm acesso a essas bases e que fizeram esse trabalho de web scraping
para conseguir montar uma base gigantesca de startups. E aí, de novo, vocês são os donos desse checklist, vocês que definem quais são as informações mais relevantes. Mas, lembrando que aqueles que tenham acesso ao Growthaholics for Startup, a gente tem um pod de conteúdo chamado Análise de Mercado e Concorrentes, que é onde vocês conseguem analisar os concorrentes de vocês também. Então, quando a gente fala de análise de startups dentro dessa realidade, desse webinar, a gente está falando muito de concorrente. Então, tem esse pod lá para vocês assistirem. E mapeamento de tendência. Mas, como eu disse para vocês, antes de eu começar a explicar como fazer isso, eu vou tomar um tempinho aqui para poder explicar para vocês o que são essas pesquisas de tendências e a parte um pouco mais teórica desse assunto. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a noção de futuro. Existem dois tipos de futuro. O Near Future, que é um futuro próximo, que aqui a gente está considerando entre os próximos 2 a 10 anos. E o Far Future, que a gente está falando sobre os próximos 20, 30 ou mais anos. Só quero fazer uma observação que isso daqui pode variar de empresa para empresa, de autor acadêmico para autor acadêmico, então isso daqui ainda não existe um consenso, nem na academia e muito menos no mercado sobre o que é um futuro próximo e o que é um futuro distante. Então, vocês decidem o que vocês consideram por próximo e distante. O futuro próximo, ele está muito relacionado às mudanças comportamentais, enquanto o futuro distante está relacionado à implementação de recursos tecnológicos e revolução tecnológica. Quando a gente está falando de futuro próximo, a gente está falando sobre analisar o momento presente e a gente sabe que as chances de errar são pequenas. Por quê? Porque quando a gente olha para uma coisa que a gente já está vendo algumas manifestações hoje, a gente consegue adivinhar. Então, quando a gente está vendo muita série, por exemplo, com a temática dos anos 80 saindo no Netflix, a gente consegue ter uma noçãozinha de se a gente implementar alguma ação relacionada a essa temática, ela é mais passível de dar certo do que se a gente pensar numa coisa que ainda não está muito clara para a gente no presente. E aí, o futuro distante, eles fazem a análise do presente, mas as chances de errar, são gigantescas, porque você está falando, por exemplo, se a gente considerar de fato 20, 30 ou mais anos, a chance de errar é gigantesca. Então, principalmente com a globalização, com a digitalização, já é difícil adivinhar o que vai acontecer na semana que vem. Imagina que vocês são de uma grande corporação há 6 meses. Como é que vocês iriam adivinhar que a receita diminuiu tanto por conta de um vírus, né? Então, não tinha como prever. Quando a gente está lidando com o futuro distante em tendências, a gente está lidando também com a possibilidade da gente lidar com um cisne negro. Mas, de novo, vocês decidem tanto quantidade de tempo, quanto de que forma que vocês vão analisar esse futuro. E aí, um conceito que também trouxe a gente aqui, justamente com o vídeo que o André tinha postado no grupo do WhatsApp, é essa palavra feia aqui, em alemão, chamada Zeitgeist. Eu sei que provavelmente um dos meus estagiários está assistindo e ele fala alemão e provavelmente ele me xingou mentalmente por ter falado com sotaque ou ter falado completamente errado. Então, desculpa por isso. Mas a definição dessa palavra é espírito do tempo, de uma época, um sinal dos tempos. Parece uma coisa meio holística, ou uma coisa bem macabra. Então a expectativa é o quê? Que seja esse GIF. Nossa, uma coisa super dark. Mas não. Na verdade, a gente está falando de um conceito que é bem fácil, que é uma coisa que é só se a gente parasse para pensar um pouquinho, a gente entenderia que isso já estava intrínseco dentro da gente. Então, quem trouxe esse conceito pela primeira vez foi este senhor, em meados de 1800, 1700 e pouquinho. E ele fala que o Zeitgeist não representa fatos concretos, ele representa um conjunto de sensações e sentimentos das pessoas e que, de alguma forma, marcam aquela geração. Então, a gente está falando aqui de eventos que seguem exatamente as mesmas sensações, os grupos sociais, eles respondem quase que da mesma maneira. A gente está falando sobre atitudes que
são tomadas naquele tempo e que caracterizam muito bem aquela geração, e a gente está falando de tecnologias próprias daquela época. E cada setor tem o seu zeitgeist, não tentem generalizar, porque aí vai ser um erro muito gigantesco. E aí, como é que a gente consegue definir ou identificar esse zeitgeist? É vendo quais traços marcantes de cada geração existe. E aí sim a gente consegue entender o que é esse espírito do tempo. Aprofundando um pouquinho mais essa questão de como identificar um zeitgeist. Primeiro, a gente vai olhar eventos importantes que aconteceram numa época, ou seja, guerra, morte de algum líder político, morte de alguma pessoa muito importante para aquela época. A gente está falando sobre inovações, a gente está falando sobre catástrofe, a gente está falando sobre acidentes, tudo aquilo marca aquela geração. Por exemplo, aqui a gente está falando de as gerações da primeira e segunda guerra foram extremamente marcados por esses eventos. Então a gente teve mudança de comportamento, por exemplo, de estocagem, que isso foi trazido pelas guerras, não só por essas, mas outras também. Coisas que, por exemplo, aconteceram em 1500, que aconteceram catástrofes lá, ou sei lá, guerras na Europa, que foram trazidas e foram enraizadas com a gente até hoje. Por isso que é importante olhar os eventos para poder definir o zeitgeist. A gente tem que identificar qual que é a cultura dominante, ou seja, o que a arte está falando sobre aquele momento, o que a música daquele momento está falando, o que os filmes, as séries, quando tinham as novelas, etc., estavam falando sobre esse momento. Literatura, a moda, as ideias que as pessoas tinham, ou seja, artigos acadêmicos, não só artigos acadêmicos, mas artigos de opinião de jornalismo, por exemplo, eles também dão um cheirinho do que era aquela sociedade na época. Olhar também os grupos sociais em destaques. Então, aqui eu coloquei alguns grupos que hoje definem o nosso zeitgeist. Então, mulheres, empoderamento feminino. A gente está falando sobre representatividade de raças. A gente está falando sobre movimentos LGBT, QI+. Então, a gente está falando sobre grupos que, de alguma forma, conseguem ter uma força gigantesca e que mudam o nosso pensamento e o nosso tipo de consumo. Além disso, as atitudes e modos de viver. Então, a gente está falando sobre sexualidade, como as pessoas enxergam a sexualidade, os relacionamentos entre elas. Drogas, que tipos de drogas? Isso tem um estudo bem interessante, depois eu posso compartilhar com vocês, mas os tipos de drogas de cada geração também definem aquela geração. A maneira como as pessoas enxergam o trabalho, a maneira como as pessoas enxergam a educação, o que elas aprendiam há sei lá quantos anos e o que elas aprendem hoje. E também olhar um pouquinho para a política, que isso acaba ditando um pouquinho também. E aí, por último, a última coisa que a gente precisa dar um check para poder identificar um zeitgeist é identificar as tecnologias, ou seja, as novas plataformas, os novos formatos de comunicação e os meios de conexão entre as coisas. E aí, vamos falar um pouquinho, vamos estressar um pouquinho essa ideia de gerações, porque eu acho que é bem importante quando a gente está falando sobre tendências. Primeiro a gente teve os baby boomers, que aqui também tem pessoas que falam que são de uma data, de outras, mas aqui eu vou considerar essa daqui que eu achei bem interessante. Os baby boomers nascidos entre 40 e 59, quando a gente traz para aquelas questões que a gente falou lá atrás, eles são uma geração que estão no pós-guerra, eles passaram pela ditadura, eles têm um comportamento de idealismo, de revolução, de vamos todo mundo junto, e eles consomem ideias e eles consomem principalmente vinil e filmes. Então, quando a gente está lidando com esses baby boomers, a gente precisa ter muito em mente em como é que a gente vai atacar esses caras e como é que a gente vai falar, compre meu produto, compre minha solução, e porque eu sei como você pensa. Então, por isso que é importante a gente identificar as gerações. A geração X, nascida em 1960 até 1979, a gente está falando aqui de uma galera que enfrentou transição política. Uma galera que saiu da ditadura e de repente estava numa democracia, de repente uma galera que tinha uma outra moeda e passou a ter o plano real. Então todas essas mudanças também traz essa confusão mental para essas pessoas e elas passam a ter um contexto de capitalismo
expansão do capitalismo e meritocracia também. De comportamento, eles acabam se apegando um pouquinho mais a material, né? Por essa questão de capitalismo, eles também têm um pouquinho daquela questão de competitividade, são as pessoas que, de repente, passaram a ter que se provar para o mundo sobre aquilo que eles estavam fazendo. E por conta dessa competitividade, acaba trazendo um pouquinho também dessa questão de individualismo. O que essas pessoas consomem? Elas consomem status, elas consomem marcas, elas consomem carros e elas consomem artigos de luxo. Justamente porque eu acabei de ser introduzida ao capitalismo, a esse mundo de competitividade, então eu quero ter do bom e do melhor, porque eu mereci. Então, por conta da meritocracia, eu mereci, eu vou comprar, nem que eu tenha que, pela competitividade, deixar outra pessoa para trás. Quando a gente está falando dos millennials, é que eu fiquei bem triste, porque eu nasci em 95, então por um ano eu não sou millennial, infelizmente. Mas é uma geração marcada pela globalização, pela estabilidade econômica, pela ascensão da internet. Esses caras, eles viram o mundo antes da internet. Então, são pessoas que conseguiram passar a infância e a adolescência sem ter que ficar na tela de um computador. São pessoas que questionam, que são orientadas mais para si, justamente por elas terem acesso a muita coisa devido à globalização. Elas questionam porque hoje elas conseguem ter acesso a vários tipos de opiniões diferentes. Então ela vai questionar, elas vão entrar em conflito com outras pessoas por conta da opinião delas. E o que elas consomem? Elas consomem basicamente experiências. Então, justamente por eu estar na internet, eu sei o quão longe eu consigo ir com as coisas. Então, você me entregar uma experiência da internet, você me entregar a mesma coisa que eu consigo ter na frente da minha tela, tipo, não é legal. Então, onde a gente está falando sobre festival, a gente está falando sobre experiências únicas, a gente está falando sobre coisas que vão emblematizar aquele momento que ela está passando. Então, é isso que vocês precisam vender para essa geração. Quando a gente está falando sobre geração Z, a gente está falando sobre os nascidos de 95 a 2010. Qual que é o contexto deles? Não é guerra, não é transição política, não é nada, a não ser mobilidade, expandir o mundo em múltiplas realidades. A gente está falando sobre rede social, a gente está falando sobre eles terem nascido já no mundo digital. Então, você imagina uma pessoa nascida em 2000, que hoje já tem 20 anos. Provavelmente essa pessoa não conheceu o mundo antes da internet. A pessoa não sabe o que não é ter um celular ou o que é ter um telefone com fio, apesar de que muitas famílias ainda têm esse hábito, mas dependendo, nunca não viu ninguém com celular. Então, é essa realidade que a gente precisa se adequar. O comportamento das pessoas da geração Z é que eles não têm uma identidade não única, ou seja, isso ficou no negativo, mas eles são únicos, eles se consideram únicos, então tudo tem que se fundar nessa questão de originalidade. Então, quando eu vou vender alguma coisa para a geração Z, eu tenho que falar que é um produto ilimitado, que é a cara dele, que é personalizado, que é uma coisa que ele e o grupo seleto de amigos dele vai ter. E a gente está falando também de ética. Então, é uma geração que está se ligando muito à questão de posicionamento de corporação. A gente está falando bastante sobre um dado que eu posso até depois mostrar para vocês. As pessoas dessa geração, elas podem, inclusive, encerrar um relacionamento com uma marca justamente porque a marca não foi ética. Porque uma marca disse que iria fazer uma coisa e, na verdade, está fazendo outra completamente diferente. Então, eu trouxe aqui esse quadro para vocês estudarem um pouquinho mais também sobre cada uma dessas gerações, entender as particularidades delas, para a gente conseguir entrar e falar, beleza, o meu produto é voltado para essa pessoa, mas caso eu quisesse vender para essa outra geração, eu preciso alterar isso, isso e isso. E aí vocês conseguem criar um plano de ação bem legal, pensando em cada uma dessas personas de geração. E aí uma dica importante sobre as gerações elas têm poder de influência, tá?
outras menos, outras mais, mas todas elas vão se influenciar de alguma forma. Então, eu, como uma pessoa da geração Z, eu influencio a minha mãe, por exemplo, a usar o Facebook, uma coisa que para ela era completamente irrelevante, mas eu influencio ela, que acaba influenciando a minha avó, que acaba influenciando as amigas da minha avó, então por assim vai. Então, tenham consciência de que tudo é influenciável de alguma forma. E aí, o que é uma tendência? Uma tendência é a definição, uma direção de mudança provocada por forças que emergem do contexto atual, resultando em novos valores e necessidades. Cara, eu sei que vocês vão prestar atenção, e é muita coisa, então eu vou fazer um exercício de cortar essa frase gigantesca. Então, a tendência é uma direção de mudança. O que é uma direção de mudança? De que forma que esse movimento, essa coisa que vocês vão analisar, ela está se deslocando para uma coisa que já é conhecida e aceita pela maior parte da sociedade, e ela começa a caminhar para uma outra coisa. Então, é uma direção de mudança. Estou aqui, vou para frente ou vou para o lado, então dá essa sensação de movimento mesmo. Quando a gente fala sobre forças, a gente está falando sobre tudo aquilo que não é controlável por uma pessoa. Então, mesmo se eu quiser tentar forçar uma tendência, eu não consigo, porque depende não só de mim, depende do resto das pessoas. Mas essa força, ela é capaz de impactar uma década, como é passível dela influenciar um século ou um milênio como um todo. Então, são questões sociais, tecnológicas, econômicas, políticas e ambientais. Quando a gente está falando sobre novos valores, a gente está falando aqui de que forma que as pessoas pensam, consomem e comportam na sociedade, e que aquilo vai mudar de alguma forma. Então, aquilo vai causar alguma mudança. Quando a gente está falando sobre manifestação, a gente está falando sobre a materialização de novos valores e a resposta que o mercado tem sobre isso. E quando a gente está falando sobre certos grupos na sociedade, é que uma tendência ela nunca começa de forma uau, de repente você acordou e a tendência é você beber água verde. Não é assim que começa. Então, geralmente você começa pequenininho e depois você vai expandindo até chegar na massificação dessa tendência. Eu sei, até agora foi muito conteúdo, mas segura porque tem muita coisa mais legal por aqui. Então, deixa eu só beber uma água aqui. Quando a gente está falando de pesquisa de tendência, a gente também está falando sobre narrativas. Existem 3 tipos de narrativas. As narrativas residuais, que são as narrativas que tiveram origem no passado, mas até hoje ela tem um cheirinho enraizado, uma coisa presente até os dias atuais. A gente tem as narrativas dominantes, que são aquelas que são observáveis nas pessoas no presente, e as narrativas emergentes, que são aquelas ideias de coisas que estão indo para um novo patamar. Para poder ficar um pouco mais claro sobre essas narrativas, vamos colocar no ambiente de trabalho o que eram as narrativas residuais. O que são, né? Porque elas estão com a gente até hoje. Trabalhar em grande empresa, se desenvolver, criar plano de carreira e se aposentar. Isso é uma coisa que foi trazida pelas gerações passadas, como eu disse para vocês, e está sendo, ao longo do tempo, sendo fragmentado pelo resto das gerações. E é uma coisa que, por exemplo, o meu pai, ele tem 65 anos, ainda tá nele essa questão, e em mim ainda tá um pouquinho. Quando vocês viram que eu tive 4 empregos desde que eu comecei a minha carreira. E eu sei que quando eu saí do meu estágio e eu fui pro meu primeiro emprego, eu já me senti mal. Eu falei, eu não tinha que começar estagiando e terminar minha vida lá. Então eu entrei um pouquinho em conflito, mostrando que isso ainda está enraizado em algumas pessoas. Algumas pessoas
falam que querem passar 30, 40, 50 anos dentro de uma corporação. Quando a gente está falando sobre narrativa dominante no mundo do trabalho, a gente está falando sobre identificar que a mudança de trabalho é uma coisa legal, porque você acaba expandindo o seu leque de conhecimento e você acaba fazendo networking com várias pessoas, você acaba entrando em contato com várias pessoas e pegando conhecimento delas para você. E quando a gente está falando sobre narrativa emergente, é justamente a mesma coisa, só que trabalhar com startup e não trabalhar mais dentro de uma empresa é algo extremamente positivo. Porque a startup tem velocidade, a startup me dá a oportunidade de aprender não só aquilo que eu me formei de graduação, mas também, cara, eu sou jornalista e eu aprendi programação, como assim? Então, tem a mesma pegada, por isso que eu deixei exatamente o mesmo texto, mas tem essa mudancinha na chave, que é justamente aquilo que está vindo. Então, são pessoas trabalhando por propósito, são pessoas trabalhando não só por bônus, não só por realização profissional, mas realização pessoal. Então, é onde a gente tem os dois grupos da vida pessoal e o da vida profissional se intercalando, e de alguma forma você consegue alcançar os seus objetivos pessoais, alcançando os seus objetivos profissionais também. Então, eu digo que isso é uma realidade para mim. Então, o meu objetivo como pessoa, o meu propósito como pessoa é ajudar empresas jornalísticas a inovarem, porque eu não quero que o negócio, o modelo de jornalismo morra. Então, eu entrei na ACE e o valor da ACE casou direitinho, a missão da ACE casou direitinho, justamente porque a ACE tem a missão de transformar o Brasil por meio da inovação. E eu falei, tá, para mim só mudou uma coisa, eu quero transformar empresas de jornalismo por meio da inovação. Então, casou muito bem. E é isso justamente que fala essas narrativas emergentes aplicadas ao mundo dos trabalhos. E aí, obviamente, não podia deixar de colocar GIFs. A representação das narrativas residuais no ambiente de trabalho é justamente esse pinguinzinho com um chapeuzinho e uma maletinha correndo para o trabalho, porque ele provavelmente está atrasado. As narrativas dominantes é esse gatinho aqui, super volátil, com várias fantasias, mudando o tempo inteiro, mostrando que tudo bem você mudar, sem problemas. E aqui eu coloquei o Terry Crews como narrativas emergentes, falando que ele tem uma solução. Então, são pessoas que não são movidas pelo bônus, então são movidas para encontrar os problemas e são movidas a encontrar uma solução para esses problemas. Elas não só apontam os problemas, mas elas apontam também as soluções. E aí, ok, entendemos as narrativas. Existem tipos de tendência? Então, sim. A gente tem o primeiro tipo, que são os modismos, que é uma coisa extremamente passageira. Então, é uma febre. Eu tive, passou, tomei o remédio e ok, estou de boa, não vou morrer. Aqui um exemplo de modismo. Cara, eu sei que tá muito batido esse exemplo, mas paletas mexicanas. Então, isso é a maior definição de modismo, são as paletas mexicanas. Foi uma coisa que surgiu no verão, deu outono, já deu um negócio ali, e no inverno morreu. Então, e aí, por que é importante vocês terem noção do modismo? Porque é o modismo que vocês vão surfar a onda. Não tô falando para vocês largarem tudo e abrir uma paleteria de novo quando vier essa febre, mas é entender o timing perfeito deles. Como é que você consegue engajar a comunidade por meio dos modismos. Então, quando a gente está falando, por exemplo, dos testes do Instagram, quando a gente está falando sobre algum desafio, igual aquele desafio do balde de gelo, como é que a gente consegue aproveitar isso em questão de comunicação? Como é que a gente consegue engajar os nossos clientes já atuais a conseguirem conversar com a gente falar a mesma língua deles? Quando a gente está falando sobre microtendência, a gente está falando sobre a manifestação dos modismos. Então, a gente está falando sobre tendências que duram mais ou menos entre 2 e 5 anos, e elas representam mudança comportamental, e elas são muito mais relevantes do que os modismos. Aqui, quando a gente está falando sobre microtendência, a gente está falando, por exemplo, quando a gente entra no mundo do veganismo, por exemplo, claro que isso
uma macro tendência, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é, mas quando a gente viu os primeiros restaurantes especializados em comida saudável, em comida natural, em comida sem carne, em comida sem origem animal, é uma microtendência, porque, por exemplo, era um restaurante, eram 2 restaurantes, isso era uma microtendência na época, hoje não mais, tá? Por que que é importante ter a consciência de microtendência? Porque elas podem provocar o surgimento de novos negócios. Então, vocês, principalmente vocês, startups, vindas da Growthaholics, é importante a gente entender que o surgimento de microtendências fazem com que haja flexibilização nas barreiras. Ou seja, pode ser que por ter uma microtendência eu tenha uma alteração numa lei, pode ser que eu tenha uma burocracia corporativa que hoje já não é mais tão burocrático. Então você pega processos seletivos, por exemplo, para você conseguir fazer uma entrevista com a RH de uma grande empresa, nossa, demorava séculos e a resposta demorava séculos. Então, quando a gente tem uma microtendência de digitalizar algumas áreas, a gente está falando sobre mudar ali aquela chavinha para poder entregar a melhor experiência para o nosso candidato. Quando a gente está falando de macro tendência, a gente está falando sobre tendências que duram entre 5 e 10 anos. E elas estão... Opa, escrevi errado o Zeitgeist aqui. Mas estão ligadas ao Zeitgeist. Quando a gente vai analisar, é esta parte aqui que a gente está falando, tá? Então, a gente está falando sobre analisar a macro tendência, porque é a coisa mais segura que vocês podem fazer ao mapear as tendências. Elas podem ser identificadas em qualquer setor. Então, a gente está falando sobre mudanças multidirecionais. Então, não só quando eu analiso uma coisa no financeiro, quando eu analiso coisas no setor de logística, no setor de alimentício, é exatamente a mesma coisa, eles estão se conversando. Se eu colocar 50 executivos, eles vão estar falando sobre a mesma coisa, porque é uma macro tendência. Por que que é importante vocês entenderem a macro tendência? Porque elas podem definir o posicionamento estratégico de vocês. Então, dado essa macro tendência, e eu falo que aquilo é uma macro tendência, não falando tecniquez, claro, mas eu falo que aquilo, de fato, todo mundo está usando, eu falo, você vai ficar de fora? Então, se você não quer ficar de fora, vem comigo, porque esse é o meu posicionamento estratégico, compre comigo. Quando a gente está falando de mega tendência, a gente está falando sobre marcar uma geração inteira. São tendências sólidas, são tendências que duram muito, e elas representam a mudança de mindset, do jeito de pensar das pessoas. São tendências que a gente não consegue mais imaginar sem. Então, por exemplo, a bolha da internet. Eu não consigo mais imaginar como era uma vida na qual eu não conseguia trabalhar na minha casa. Eu tinha que ir para o escritório e depender de um trabalho manual, de fazer uma planilha gigantesca na mão. Então, essa é uma mega tendência. Digitalização, ou a internet como um todo, é uma mega tendência. E ela também provoca surgimento de novos negócios, mas um ponto importante que diferencia os impactos da micro e para mega para vocês é que caso uma empresa não esteja dentro de uma mega tendência, por exemplo, a digitalização, uma empresa pode morrer. Então, você imagina uma empresa que antigamente fazia cadernos, somente cadernos, pautados exatamente como as linhas do Excel. Pô, para que eu vou usar aquilo? Claro que existem ainda pessoas que usam, vulgo meu pai, mas geralmente a grande maioria não consegue mais fazer isso justamente porque é uma tendência muito forte. E aí, como é que surgem essas benditas tendências? Já entendi, então, as narrativas, já entendi tempo, eu já entendi como elas funcionam em questão de tipos, e agora, como é que elas surgem? Existem alguns modelos, que são os modelos de difusão. O primeiro é o trickle down, que ele se dá a partir da pirâmide que vocês conseguem ver, do topo para o fundo. Então, começa com isso baseado em classes sociais. Então, começa das pessoas com mais poder aquisitivo até chegar
nas massas. Então, tem uma parte do filme O Diabo Veste Prada, que a chefe da menina chega e fala assim: você é uma tola de acreditar que esse azul que você está usando nesse suéter ridículo é uma coisa que você escolheu. Então, ela continua falando, né? Isso, na verdade, foi o desfile de fulano de tal que trouxe essa moda turquesa, trouxe isso como tendência, até que chegou nas pessoas mais ricas e elas começaram a usar azul. E aí, de repente, lojas de departamento começaram a fazer isso para justamente tentar seguir a alta costura. E você escolheu isso pensando que era uma promoção. Então, essa escolha não foi sua. Então, essa passagem do filme é bem interessante para você entender justamente que ela fala sobre o trickle down. Então, começa com pessoas com maior poder aquisitivo e depois vai descendo até as classes mais populares. Isso é um modelo de difusão. Outros autores acreditam também que é um movimento contrário, que é o bubble up. Então, quando a gente tem a pirâmide, começa por baixo e vai subindo. Então, começa nas periferias, começa com as pessoas das classes mais populares e vai subindo. Um exemplo disso, o funk não nasceu nas elites, o rap não nasceu nas elites, o punk também não nasceu nas elites, mas eles foram subindo. Então, hoje, quando você pega pessoas de poder aquisitivo muito alto, provavelmente em alguma festa ela tá escutando um funk. Pode ser que você escute rap. E isso não foi uma coisa que nasceu de cima e foi para baixo. Na verdade, nasceu de baixo e foi para cima. E o outro modelo de difusão, ele fala no trickle across, que é basicamente você tem um fluxo horizontal entre as classes sociais, e aí você tem a correlação entre elas. Então, você tem, em algumas formas, poder de influência entre essas classes sociais e você consegue excluir isso, você não tem mais exclusividade de uma classe social. Então, quando a gente está falando sobre, por exemplo, o próprio funk, não é mais exclusividade do pessoal das classes mais populares que, na pirâmide, pelas classes sociais, eles são colocados embaixo da pirâmide. Você não tem mais uma exclusividade de uma bolsa Louis Vuitton com aqueles desenhinhos, porque hoje você já tem algumas versões muito, muito bem feitas na China que imitam perfeitamente aquela Louis Vuitton e qualquer pessoa pode ter, apesar de ser falsificado, mas não vem ao caso. E aí, outro modelo de difusão são os fluxos em rede. Então, antes a gente tinha uma coisa muito parecida com a pirâmide mesmo, que nem a gente viu nos outros modelos de difusão, e hoje a gente começa a ver que elas estão conectadas. Então, as tendências, elas podem nascer de forma indefinida. Então, pode ser que algum dia você acorde e tenha um modismo. Pode ser que você tenha ido dormir e, de repente, tenha um novo desafio no Instagram ou no TikTok que você fala, cara, como assim? Eu só dormi, sei lá, 8 horas e, de repente, todo mundo tá fazendo um negócio no Insta. E nesse modelo de difusão, as coisas acontecem muito mais rápidas, justamente por conta da conexão causada pela globalização. Ok, então já entendemos narrativas, já entendemos tipos, já entendemos agora que a gente falou sobre modelos de difusão, que é como elas surgem. E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês qual que é o ciclo de vida dessas tendências. Então, acho que a maioria de vocês já deve conhecer a teoria da difusão da inovação. Geralmente, quem é empreendedor, quem está já no mundo de inovação, sabe disso, mas eu vou trazer para o contexto aqui de pesquisa. Esse conceito foi trazido por este senhor, o Everett Rogers, e ele fala que a teoria da difusão da inovação é também uma curva de adoção. Então, a gente também pode usar esse nome para poder buscar um pouco mais sobre isso. Ele fala que essa curva de adoção é um fenômeno comportamental dos indivíduos, quando eles olham para as novidades. E, segundo ele, existem 6 perfis do ciclo de vida das tendências. O primeiro deles sendo os inovadores, que é um perfil muito raro,
Então, segundo ele, é o equivalente a 2,5% da população. E são pessoas conectadas a literalmente tudo. Tudo que você perguntar, essa pessoa já sabe, genuinamente, né? Não mentindo. Mas possuem um conhecimento vasto sobre praticamente todas as frentes, todas as verticais que você imaginar. Os primeiros adeptos são aqueles que representam uma parcelinha um pouquinho maior do que os inovadores, mas esses caras, eles são um pouquinho mais cautelosos. Eles são o que a gente fala em inglês dos early adopters, os primeiros adeptos. Eles são muito mais cautelosos porque eles primeiro esperam os inovadores irem lá, inventarem negócio, para eu, então, começar a usar. E eles reúnem múltiplas fontes de informação para conseguir tomar uma decisão para ver se aquilo ele vai continuar consumindo ou não. Então, aqui eu posso dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ele viu um modelo de assinatura de produtos de limpeza. Ele não foi o cara que estava super... Ele não é uma pessoa super ligada nessas questões de produtos de limpeza, ou principalmente de modelos de negócio, mas ele foi um cara que falou, não quero saber quantas pessoas estão usando, eu vou ser a primeira pessoa a testar esse modelo. Aí a gente tem um outro perfil, que é a maioria inicial, que ele representa, como o próprio nome diz, a maioria da população. E eles consideram as reviews realizadas pelos primeiros adeptos. Então, os primeiros adeptos recebem um novo celular, eles ficam na fila da Apple para comprar o novo iPhone e fazem a review no YouTube. E a maioria inicial geralmente espera para ver se é uma coisa positiva ou se não é uma coisa positiva, para assim ele tomar uma decisão sobre a aquisição daquele produto ou não. A gente tem também a maioria tardia, que eles também representam a maioria, como o próprio nome diz, mas eles são muito mais conservadores do que a maioria inicial. Esses caras, eles são extremamente sensíveis aos preços e eles valorizam a questão de custo-benefício no final do dia. Então, enquanto a maioria inicial fala, beleza, a review foi boa, esse outro cara, ele vai esperar o preço do iPhone baixar um pouquinho, até que fique num custo-benefício legal para ele trocar o celular dele, porque afinal o celular dele não está representando nenhum tipo de problema. E os retardatários, que são os caras que representam um pouquinho menos dos primeiros adeptos, ou um pouquinho mais, desculpa, um pouquinho mais, e eles gostam basicamente de ser os últimos a testarem alguma coisa. Então, eles praticamente abobinam qualquer tipo de novidade e geralmente eles são tomados como as pessoas mais lentas. Então, eu posso dizer, por exemplo, que meu pai é retardatário nessa questão de tecnologia. Então, até uns 2 anos atrás, ele tinha o celular de tela azul, que a gente tinha o teclado numérico com as letras. E por ele, se o celular não tivesse caído na privada, ele não teria mudado. Então, são esses perfis de pessoas que vocês precisam ter. Então, bem importante aqui, como a gente está lidando bastante hoje com empreendedores, a gente está falando sobre o público aqui dessa conversa, principalmente de empreendedores e de startups, a gente está falando aqui sobre identificar dentro do produto de vocês quais que são os inovadores, quem que são esses caras? Os primeiros adeptos, será que eu consigo dar uma versão de graça para eles? Será que eu consigo dar, sei lá, 10 dias de graça para ele testar essa plataforma? Porque aí ele faz review e aí eu consigo cascatear isso para o resto das pessoas. E aí os retardatários é só ter noção de quem são essas pessoas, quem que é esse grupo seleto, para justamente não gastar esforço de vendas, gastar esforço financeiro em campanha online para atingir esses caras, porque eles não vão comprar mesmo, eles vão ser os últimos a aderirem ao que eu tô querendo vender, então, tipo, ignora eles, justamente para ter um pouquinho mais de inteligência de vendas. E aí aqui é um gráfico que mostra para vocês justamente quem que são esses perfis, dado receita e tempo. Então a gente consegue ver, ó, os inovadores aqui,
com 2,5% de representatividade, os primeiros adeptos com 13,5%, maioria inicial 34%, assim como a maioria tardia, e os retardatários no finalzinho com 16%. Beleza. E aí, como é que esses perfis conseguem influenciar no ciclo de vida que a gente mencionou num item anterior? Isso aqui é uma pirâmide de influência que ela mostra basicamente que a pirâmide ela não tem uma base que ela seja maior do que o topo. É assim que fica disposto. Mas, o que essa pirâmide traz pra gente? Categorias. Você consegue pegar aqui, ó, e fazer bloquinhos, e um deles são os alfas. Então, são pessoas consideradas alfas. São pessoas que têm o poder de criação de tendências. São pessoas extremamente criativas, inventoras. Ela não necessariamente tem um poder aquisitivo alto, mas ela tem um alto grau de influência. São essas pessoas que, provavelmente, se ela falar alguma coisa hoje no Instagram dela, amanhã já está sendo alguma coisa feita de modelo de negócio. Tem alguém... Esse cara tem um poder de criação muito gigantesco e um poder de influência muito grande. Eles desafiam... Desculpa. Desafiam o tradicional, então, caso esse cara fale mal de alguma coisa, provavelmente isso pode representar a morte de alguma coisa. Eu tô sendo bem radical, mas é para ter cuidado mesmo, justamente para ter noção de com quem vocês estão lidando no dia a dia. Existe uma outra categoria, que são os betas, que esses caras têm o poder de disseminação. Eles desafiam o senso comum, eles não têm o poder de criação que os alfas têm, mas eles adotam as criações dos alfas. Então, eles são formadores de opinião. São esses caras que vão conseguir, de alguma forma, pegar aquilo e falar assim: oi fulano, oi fulano, oi fulano, você já viu isso, isso e isso? Então, esse cara é o cara que tá ligado com todas as questões. Claro, ele não chega a ser o expert naquele assunto, mas ele é o responsável pela popularização das tendências. E aí, os mainstreams, ou seja, os normais, como a gente pode colocar em português, eles têm o poder de consumo. Então, os alfas têm o poder de criar alguma coisa, os betas de disseminar, e os mainstreams, ou os normais, têm o poder de consumir aquilo. Então, são pessoas que consomem tudo nas paradas, são as pessoas que estão ali justamente porque tá nos trending topics do Twitter, que são pessoas que escutam Dua Lipa porque sim, porque tá tocando na rádio, porque tá todo mundo assistindo uma série do Netflix e eu vou assistir também, porque eu não quero ficar de fora. Esse grupo, é essa categoria que representa o pico de vendas. Geralmente, se teve a criação, se teve a destinação e essa galera fica sabendo, esquece, porque aí o seu pico de vendas, o seu pico de acessos, o seu pico de, sei lá, comunicação vai ser o maior de todos, porque essa categoria foi impactada. E aí a pirâmide fica mais ou menos assim. Então, os alfas são em menor quantidade, nem todos são criadores. Os betas embaixo e os mainstreamers, que são os normais, embaixo, porque eles são a maior parte das pessoas. Aí, aqui, como mapear esses betas? Porque geralmente tudo começa, então, aqui na metade da pirâmide. A partir do momento que alguém dissemina, os outros vão consumir automaticamente. Então, como mapear esses caras? O checklist nunca acaba. Então, vocês pensaram que vocês estavam livres dos checklists? Não, tem mais. Então, checklist de identificação de betas. As primeiras perguntas que vocês devem fazer a eles, antes de entender qual que é o nível de conhecimento deles, é justamente identificar se essas pessoas admiram o conhecimento desse cara sobre um tema. Então, alguém vira e fala assim: nossa, eu sei super do que você tá falando. Fulano de tal conhece tal coisa. Nossa, e ele me esclareceu um negócio super legal sobre esse assunto. Isso é um sinalzinho para você. Então, tipo, essa pessoa que essa outra pessoa está falando provavelmente é um beta. Outras pessoas... Opa, dei spoiler. Outras pessoas acham estranho o gosto e o estilo dessa pessoa. Quando a gente tá falando de moda, quando a gente tá falando sobre música, quando a gente tá falando sobre artes, é aqui essa pergunta. Então,
É estranho aqui não pejorativamente, tá? Então, como ainda não está popularizado, como não é a maioria das pessoas que utilizam, geralmente você soa um pouco estranho. Então, imagina a Chanel, na época dela, quando só os homens usavam calça, e ela usava calça. Não é estranho, porque hoje a gente está muito acostumado com essa ideia, mas ela, para a época dela, ela era estranha. O gosto e o estilo dela era estranho. Então, isso é uma pergunta que tem que estar na checklist aqui para a gente identificar se uma pessoa é um beta. A terceira pergunta é: essa pessoa sempre sabe das coisas antes? Quando você vai falar alguma coisa, a pessoa já tá sabendo? E aí você fica com aquela cara assim de cocô e de bunda, olhando pra ela e falando: cara, como assim você já sabia? Tô tão feliz aqui pra te trazer essa novidade, você já sabia? Então, essa é uma maneira de identificar também que ela é uma beta. Os amigos dessa pessoa que você está analisando apontam ela como referência no assunto quando eles estão com dúvidas sobre o funcionamento de alguma coisa. Geralmente é essa pessoa que você aciona? E se você deu check em todas essas perguntinhas, é porque a pessoa é um beta. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito de música country e me julguem mais a Taylor Swift. Então quando eu vou conversar com um amigo meu, antes mesmo de lançar um álbum, eu já sei qual que é o tempo de duração dessas músicas, eu já sei qual que é a pegada das letras, eu já sei qual que é a pegada do visual da capa. Então, eu já sei disso. Então, caso ele tenha alguma dúvida de, tipo, putz, quem que é o novo namorado dela? Ou o show dela foi cancelado no Brasil ou não foi? Eu sou a pessoa de referência para ele. É claro que se você pegar o presidente de um fã-clube, ele vai ser um beta para mim. Mas pro meu grupo de amigos, eu sou beta naquele assunto. Então, é identificar isso, porque assim, identificando os betas é onde a gente consegue entrevistar eles e entender o que motiva esses caras a disseminarem. Porque são esses caras que disseminam, para justamente depois os mainstreamers, que são os normais, consumirem aquele conteúdo, que aí vira um efeito cascata, um dominó total de sucesso. E aí, finalmente, então eu expliquei toda a teoria do universo para vocês de tendências. O que eu preciso mapear de tendências? Aprendemos tudo, legal, beleza. E o que eu preciso mapear? Primeira coisa, tendências demográficas. Então, tudo que fala sobre tendência de taxa de fecundidade, natalidade, mortalidade, migração, imigração, classe social, etnia, religião, é mapeado dentro daqui das tendências demográficas. A gente também precisa mapear o macroambiente, que é o que politicamente, economicamente, regulatoriamente, regras, burocracias, etc., está afetando o setor, no caso de vocês, a vertical que vocês estão atacando com o negócio de vocês. As tendências culturais e sociais, que é comportamento, hábito de consumo, forma de consumo, poder de compra dessas pessoas, independente da classe social, mas entender, então, por classe social, qual que é o poder de compra dessas pessoas, o que motiva elas, o que desmotiva elas, o que deixa elas putas da vida e o que, cara, vou deixar de fazer tal coisa para comprar esse produto. Quais que são os valores dessas pessoas justamente para a gente conseguir identificar e atacar e internalizar isso dentro do nosso negócio. E de que forma que tudo isso impacta o setor ou vertical. E as tendências tecnológicas, que é entender quais que são as tecnologias, e aí que a gente está falando tanto de software quanto de hardware, e novas técnicas também, não necessariamente tecnologia pela palavra em si, estão impactando o setor ou a vertical. E aí, dado que, beleza, identifiquei tudo isso, consegui categorizar os betas, os alfas, identificar como é que surgiu as tendências, ok, fiz tudo. Como organizar essas coisas? Então, eu fiz para vocês, depois eu compartilho depois daqui, fichas individuais nas quais vocês vão conseguir colocar essas informações. E aí eu vou explicar o que tem dentro dessas fichas. A primeira coluninha é chamada de hipótese. Então eu gosto bastante
Tem algumas pessoas que repudiam, não, porque a gente não pode lidar com hipótese, porque não é uma coisa, é um achismo. E sim, eu estou falando para vocês fazerem um exercício de achismo. Eu acho que. Então aqui vocês vão colocar tudo que vocês acham que acontece com o macroambiente, com a demografia, com a cultura, com a sociedade, com as tecnologias. E aí vocês só joga bem porcamente, porque é isso que vai guiar vocês pelo resto do mapeamento. Porque você vai validar isso daqui. Se caso você encontre que aquilo não é válido, você só ignora. Simples assim. Ou, no máximo, você consegue ganhar alguma coisa com isso. Caso você invalide a sua hipótese. A segunda coluna é de método. Aqui, como a gente está fazendo um treinamento de Desk Research, a sua ficha inteira vai ser Desk Research. Mas caso vocês depois avancem e utilizem essa ficha também para quando vocês fizerem pesquisa quantitativa, dá para colocar também o método. Por quê? Porque assim fica muito mais claro para você de onde saiu aquela informação. Se você usar, então, outros métodos, é só colocar pesquisa quant, pesquisa em grupo, etnografia e assim por diante. Vocês vão colocando o método para poder ficar bem registradinho. A fonte de onde você tirou essa informação. Então, voltando lá no começo do nosso bate-papo, quando eu apresentei a base para vocês, é onde aquela hipótese pode ser encontrada. Então, caso eu tenha uma hipótese de que a nossa pirâmide etária está invertendo, eu tenho que buscar isso provavelmente no IBGE. Então, eu coloco IBGE. Caso eu não encontre, aí sim eu vou colocando embaixo quais que são as outras fontes que eu posso buscar essa informação. Mas aqui é mais para direcionar você. E se alguém pegar essa ficha depois, vamos supor que você é um CEO e você se encarregou a fazer isso. Se você dá isso para o seu sócio, ele vai saber de onde saiu aquele dado e vai confiar plenamente naquela informação que você vai colocar sem a necessidade de ficar explicando de onde você tirou isso, ou na hora que vai montar uma apresentação justamente trazendo esses dados para um cliente. Putz, cadê a referência? Ai meu Deus, o cliente pediu a matéria porque para ele foi super interessante. Você já tem aqui, tá fácil, tá rápido, é só pegar e enviar. A outra coluna são de dados, e aí aqui eu vou fazer uma pausa para poder explicar por que a próxima coluna é informações. Então, existe uma diferença bem sutil entre dado e informação, que o dado é algo que você encontra e você deixa ele exatamente da maneira como ele está. Você ainda não colocou sua opinião sobre ele, você ainda não correlacionou um dado com outro dado. Então, no exemplo que a gente estava dando sobre a pirâmide inverter, pirâmide está invertendo, método Desk Research, fonte IBGE, dado X pessoas em 2012, de 60 anos, representavam tanto da população. Em 2020, esse mesmo grupo está representando X mais 80. Então, é esse o dado. Só coloquei, não tem mais nada para falar sobre isso. Qual que é a informação que esse dado me traz? Então, nessa coluna, vocês vão colocar aquilo que aquele dado te diz. Então, se em 2012 tinha tantas pessoas daquele grupo nessa idade, e de repente em 2020 tem mais, a informação é que justamente a pirâmide está invertendo, ou ela não está invertendo. Então, aqui, a informação é onde você vira e fala, cara, tá começando a parecer que a hipótese está sendo validada, ou já tá me dando um cheiro de que aquele negócio não deu certo, que a hipótese não é verdadeira. E aí os insights, a última coluninha dessa ficha, que aí sim você crava em pedra dizendo se aquela hipótese foi ou não validada. Então, caso ela não tenha sido, foi o que eu falei para vocês, não tem problema, não precisa jogar fora, não precisa rasgar, não precisa ter raiva. Tenta colocar o que então você conseguiu tirar daquela informação que você tirou. Então, caso eu tenha visto que a pirâmide não está invertendo, mas a quantidade de mulheres aumentou, eu coloco aqui, porque isso pode representar uma mudança no meu posicionamento, no meu produto, e isso pode ser bem interessante. E aí, eu acho que vocês devem estar se perguntando, caraca, eu vou ter que fazer isso para cada tipo? Não, calma. Eu fiz uma planilha editável para vocês, que vocês só preenchem nas outras abas,
e ela vai vindo para uma visão geral. Então, tem uma aba para tendência demográfica, para tendência macroambiental, para tendência cultural e para tendência tecnológica, que vocês preenchendo nessas abas individuais, vocês são levados, né? Tem uma funçãozinha que vocês têm a visão geral, que aí vocês conseguem olhar algo muito maior. Beleza, conseguimos matar mapeamento de tendências. Agora, mapeamento da cadeia de valor. A primeira imagem, que eu acho que também é familiar para vocês, mas caso não seja, também não tem problema, porque a gente está aqui para aprender segurança psicológica total, é a cadeia de valor de Porter. Então, quando a gente vai analisar um negócio, quando a gente vai criar, ou quando a gente vai tentar mudar o posicionamento desse negócio, a gente olha para essa imagem do Porter, onde a gente tenta, onde a gente consegue olhar essas questões todas. Então, a gente está olhando a infraestrutura da empresa, a gente está olhando a gerência de RH, a gente está falando sobre desenvolver uma nova tecnologia. E aí, então, recomendo para vocês estudarem bastante esse esquema, porque ele é bem importante quando a gente vai mapear cadeia de valor. E aí, um segundo, que é onde sim, Desk Research entra com toda a força, é na cadeia e no sistema de valor. Então, aqui é entender você se colocando no centro, né? Você como um empreendedor colocando a sua empresa, a sua startup aqui no centro. Quem que vem depois? Quem que vem antes? Na cadeia de produção. Por que é importante a gente saber disso? E aí eu vou pegar aqui, eu vou pedir licença para os administradores de plantão, tentar explicar isso, porque realmente é uma coisa bem complexa, mas horizontalização e verticalização da cadeia. Então, quando, por exemplo, eu sou uma Unilever, que eu sou, sei lá, calma, não, deixa eu dar um outro exemplo. Quando eu sou uma Roche ou uma Axê da vida, eu sou uma fabricante de medicamento. E eu adquiro uma distribuidora de medicamento e eu automaticamente também compro uma rede de farmácias. O que isso significa? Que eu estou indo do começo da jornada do meu usuário até o final, tratando com ele. Então, é importante ter essa noção de quem vem antes, quem vem depois, para caso tenha alguma mudança, caso uma gigantesca que seja fornecedora de matéria-prima, de repente se torne a fabricante também, é alguma coisa para se atentar, porque isso significa alguma coisa. Isso sempre vai ter alguma coisa que precisa estar o radarzinho ligado. E aí, então, por que analisar a cadeia e a rede de valor? Compreender o comportamento do mercado. Então, é só a gente entendendo que outras... Opa, tem spoiler. O que outras empresas estão fazendo, o mercado... Como é que o mercado está reagindo para a gente conseguir entender para onde a gente caminha. Então, imagina que eu sou uma startup que lida com... pode ser fabricantes de medicamentos. Eu faço controle na linha Fabril. E, de repente, essa empresa também quer distribuir, será que eu consigo também fazer controle de qualidade na hora que é, sei lá, colocado no caminhão? Será que eu consigo fazer qualidade logística também? Dependendo da minha tecnologia, eu consigo, mas para isso eu preciso ter muito claro desse movimento, porque senão eu não consigo fazer as adaptações na minha plataforma, na minha solução, para justamente atender esse mercado e conseguir antecipar essas coisas, as tendências que vêm. Também é importante a gente mapear isso para diferenciar as empresas. Então, a partir do momento que eu, sei lá, eu entrego, não sei, gestão de trabalho, eu sou um tipo de um Trello da vida. E eu quero vender isso, o meu produto, a minha solução, para uma fabricante, é diferente de quem está no escritório, por exemplo, na sede. Então, eu tenho que lidar com esses públicos de formas diferentes, os problemas que eles enfrentam são diferentes, as soluções que eles buscam também é diferente. Então, é por isso que é importante entender quem é quem dentro da cadeia e da rede, para justamente a gente ter um entendimento de como abordar esses caras. E aí, por último, gerar insight para poder criar vantagem competitiva. Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou e quem são os caras que vêm ou antes ou depois,
eu sei o que eu posso comunicar para os meus clientes que eu tenho de diferencial, e aí sim eu consigo criar uma vantagem competitiva. Também posso estressar um pouquinho essa questão, caso vocês queiram, mas para isso a gente precisa de um outro tempinho. E aí, beleza. O que mapear dentro das cadeias, redes, fluxos de valor? Primeiro, é entender que seu cliente está aqui, quem que é a empresa, provavelmente são vocês, e quem que é o cliente do meu cliente. Então, quando a gente está falando sobre B2B aqui, eu vendo para uma corporação, e essa corporação vende para uma outra corporação. Como é que é essa relação das duas? Obviamente que eu posso cortar essa comunicação, eu posso vender direto para o cliente do meu cliente, mas primeiro você precisa mapear quem que são esses caras. E para isso que é importante a gente fazer a desk research. Porque se a gente bater na porta da Unilever e falar assim, quem que dá matéria-prima para vocês? Provavelmente você vai, né, levar uma portada na cara, porque o cara não tem tempo para responder isso. E geralmente a literatura acadêmica responde muito bem isso. Então, não deixar de se atentar para os usuários, para os fornecedores e para os agentes regulatórios. Aqui eu criei um modelinho de mapa de stakeholder para vocês, de possíveis públicos. Primeiro é influência, então a gente precisa entender a influência que cada um desses caras tem um sobre o outro, não só de uma via só, mas na via contrária. E aí o que a gente interpreta por influência aqui? Então, é qualquer possibilidade de um cara causar mudança comportamental no outro. E não só causar no outro, mas também no consumidor final. Então, a partir do momento que eu sou uma fabricante, eu passo a ser uma varejista também, e eu trago a minha marca, por exemplo, a Unilever tendo um supermercado, pensando alto aqui, será que as pessoas vão deixar de comprar porque, por exemplo, no Pão de Açúcar, na minha empresa Pão de Açúcar, justamente porque agora as coisas estão vindo com marca Unilever? Não sei. Então, por isso que é importante a gente entender o poder de influência delas. E aí as perguntinhas que a gente precisa responder dentro dessa questão entre esse e esse daqui, quem que influencia quem? Quem que tem o maior poder? A influência entre eles é baixa ou é alta? Quem que muda o comportamento de quem? Quem que dita a regra de quem? Aí a gente precisa olhar para finanças também. Então, compreender a cadeia monetária. O que isso significa? É o quanto de grana que está saindo de um elo e indo para outro. Então, quem paga quem fica devendo para quem, e o quanto é que paga, o quanto é que está saindo de dinheiro disso. Porque é justamente nas relações onde tem mais dinheiro que eu quero entrar com a minha startup. É ali que eu quero falar assim, vocês ficam trocando figurinha entre vocês, eu posso ser intermediário, vocês pagam menos, só que eu quero uma taxa, por exemplo. Então, você consegue entrar aqui nesse meio que tem muita grana rolando, simplesmente tendo esse posicionamento. E isso não é passível de você fazer enquanto você não descobrir quem que é. Então, por isso que isso está dentro de Desk Research. Também tem que identificar as oportunidades, que é dentro do fluxo de influência, onde tem as maiores oportunidades de negócio, os gaps de mercado, os gaps de problemas, né? Então, os maiores vãos ali que as empresas têm, elas sabem muito bem que elas têm. E para isso a gente responde que dado o cenário, qual que é o ponto que a gente está pescando. Então, cara, todas as empresas estão tendo esse desafio, porque, né, para não falar palavrão aqui, não, a gente não está atacando isso. Então, dado também esse cenário, qual que é a chance da gente ser compreendido? De que forma que a gente consegue falar com esses caras? Como é que eu consigo explorar isso de uma forma abrangente? E eu consigo atacar isso e falar assim, cara, é isso, você tá com esse problema. Imagina que discurso de vendas lindos, claro, não com essas palavras tão, né, escrotamente, mas eu sei que você tem esse problema, tantas empresas têm esse mesmo problema. Esse desafio seu aqui tá te causando tanto de prejuízo, e a minha solução, que trata exatamente sobre esse desafio, consegue te trazer tanto de economia. E isso está provado por esse cliente corporativo, sendo que um desses é um concorrente seu.
Cara, se eu, como uma grande corporação, recebesse um discurso desse, claro que é bem difícil, né? Você ter o tato e o jeito de falar exatamente essas informações sem parecer muito arrogante. Mas, cara, acabou, não tem mais nada o que explicar no seu tecniquez da plataforma. Acabou. O discurso, a conversa ali acabou. Acabou, não tem muito o que discutir. O cara provavelmente vai comprar com você. Decisão. Então, decisão sobre quais stakeholders necessitam ser entrevistados. Então, aqui quem que desses caras a gente precisa entender um pouco mais aprofundadamente, porque eu não consegui entender quais deles já estão sendo interessados pela minha solução, pela minha startup. Quais que são os principais agentes que hoje eu já tenho contato e eu consigo bater um papo rápido de relacionamento com eles. Tipo, você tá vendo alguma movimentação de mercado? Você tá vendo alguma coisa de horizontalização? O que tá acontecendo? Então, é importante também esse modelinho para a gente conseguir mapear a cadeia. E aí, por último, eu juro que eu estou acabando, que é o mapeamento da jornada do usuário, que é entender onde, né, na jornada, ele é o consumidor final, ou se ele não é o consumidor final para esse elo, então pegando bem na pegada ali pegando na pegada é foda, mas entrando na pegada da cadeia de valor que a gente falou agora há pouco. Trouxe esse framework para vocês, e aí eu vou explicar aí de uma maneira bem geral, que aqui cara, você fazer um rascunho, pegar a folha de papel que vocês estão aí e falar assim, qual que é o primeiro passo da jornada? E aí eu me coloco no lugar desse cara que está usando esse serviço, né? Então, vamos supor que eu tô fazendo a jornada de saúde e eu me coloco no lugar do paciente. Qual que é o primeiro passo? É buscar no Google. Beleza. Depois eu aciono meu plano de saúde para ver se eu tenho acesso a algum hospital e quais deles que cobrem o meu plano. Ou se às vezes eu não tenho plano, tipo, como é que eu vou no hospital mais próximo que atende o SUS? Depois disso, ele vai pegar um carro, ele vai até o hospital, ele vai entrar na fila. E aí sim você consegue entender. Mas aí, então beleza, definimos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e infinitos passos que tem dentro dessa jornada, sendo bem detalhista. Dentro desse primeiro passo, o que esse cara tá fazendo? Então, no primeiro passo lá que a gente tinha falado, buscar os sintomas no Google, que se vocês buscarem essa informação de deixar triste, porque muitas pessoas se automedicam e fazem o diagnóstico de si mesmas pelo Google. Então, tipo, tenta ir na farmácia comprar antibiótico, porque justamente viu aquela informação no Google. Dado esse primeiro passo, o que a pessoa está fazendo? Literalmente indo ao Google buscar sintomas ou tratamento sobre aquela coisa que ele está sentindo. O que a pessoa está pensando? Estou querendo, né, estou me informando, quero saber mais sobre o que eu estou passando e quero ver se eu tenho alguma solução. Isso é um exemplo, tá? E o que a pessoa está sentindo? Dor, cansaço, sei lá, vontade de fazer parar, doer, alguma coisa. E aí, quais que são as oportunidades dentro daquele primeiro passo da jornada para vocês? Então, esse frame foi pensado em vocês. Então, vocês vão mapear primeiro todos os passos, fazer essas perguntinhas, se colocando no lugar daquele cara, e depois vocês vão fazer uma lista do como a gente consegue atacar a jornada desse cara. E aí aqui, um ponto de atenção aqui não é a jornada do seu usuário, tá? Então, é a jornada do usuário do setor da vertical que você está atacando, que é justamente para ver até que ponto que você consegue entregar soluções. E aí sim criar um roadmap bem extenso de tipo onde a gente começa, onde a gente quer vir e até onde a gente vai. Então por isso que é importante a gente mapear essa jornada aqui. Para isso eu vou trazer um pouquinho do Blueprint, apesar de eu não ser a maior fã do Blueprint, mas querendo ou não, para a jornada do usuário ele acaba sendo legal. Ele compreende, você usando o Blueprint, por que usar o Blueprint para poder fazer o mapeamento da jornada do usuário? Porque assim você consegue ver como é que o produto vai funcionar e ele deveria estar funcionando para os clientes com base nas interações existentes entre eles. E aí, quais que são as etapas do Blueprint, trazendo isso daqui para a pesquisa e trazendo isso daqui para
jornada do usuário. As ações. Então, você identificar quais que são as ações que o seu cliente, não você, tá? Os seus clientes realizam. Então, é bastante daquelas perguntinhas que estavam no outro framework que a gente falou. E se a gente fosse colocar no blueprint mesmo, no diagrama do blueprint, a gente definir por etapa o que esse cara realiza em conjunto e se alguma forma o que ele realiza consegue ser agrupado. A gente consegue fazer uma mescla aqui das ações. A segunda etapa é o ponto de contato, que é você identificar quais canais que o usuário tem no momento da ação dele. Então, no exemplo, aqui, ó, ações. É o cara liga o computador dele, ele entra no Google, ele digita e ele encontra a informação. O ponto de contato aqui é o canal. Então, é o Google. Então, nessa primeira etapa, é o Google. E no box do blueprint, é o que está aqui em roxo, aqui nessa lateralzinha. E em verde, são os pontos de contato que ele tem com o produto e o seu serviço. E aí, a terceira etapa, que são as ações internas. Que aí sim a gente está falando de vocês. Ou seja, para que essa ação ocorra, o que eu já entrego ou o que eu não entrego. Então, é ter clareza mesmo. Então, cara, eu sou uma startup que faz agendamento. Para mim é importante saber se esse cara procurou no Google antes, porque provavelmente ele vai querer marcar uma consulta com um especialista, ao invés de um clínico geral. E eu tô vendo na minha plataforma que eu não entrego clínico geral, ou que eu não entrego especialista. Então é importante ter essa visão de onde eu ataco e onde eu não ataco, para ter consciência. Então e ser claro também na comunicação e posicionamento estratégico. Vou atacar essa etapa, não vou atacar essa etapa e tudo bem. Isso é uma escolha de negócio meu, é uma escolha mercadológica minha. Então, só, né, colocando os pontos nos is, só para ter visão. E isso em nível gerencial é muito legal, principalmente para quem acaba investindo em startup, como acontece com a Ace, para entender até onde vai, aonde não vai, aonde está pensando em ir, onde não está pensando em ir. Assim como é um pouquinho de trabalho da vida. A partir do momento que eu sei o que eu quero fazer, ok. E a partir do momento que eu também não sei o que eu quero fazer, ou melhor, o que eu definitivamente não vou fazer na vida, é interessante também. E aí, aqui no nosso esqueminha, são as ações e processos e sistemas que o cara participa ou não participa, né? Então, o que você entrega e o que você não entrega para ele, que é esse finalzinho. E aí, esse outro framework, que aí, né, escolha do freguês, vocês que escolhem os tipos de framework que vocês acham que encaixa melhor na realidade de vocês. Então, aqui, os canais na ponta, as ações, tendo os touch points com as evidências daquilo, e aí embaixo as ações internas para tomada de decisão desses caras, tendo que a interação vem aqui nesse canto e os bastidores vêm no outro. Os bastidores são as ações internas. Beleza. Terminou, Jéssica? Deu. Então, última coisa, eu juro pra vocês, eu sei que tá pesado, foi muito tempo eu falando sozinha, a gente ainda não trocou ideia, mas tá acabando, eu juro. Então, dicas de ouro. O processo de pesquisa, de pesquisar, na verdade, é caótico. Então, foi o que eu falei pra vocês lá no começo. Não se desespera caso você esteja sentindo que está se desesperando. Acho que isso poderia ser levado até pra vida, mas ok. Você não é um alien, você não é a única pessoa e a primeira pessoa a se desesperar, a falar, cara, tem muita informação, eu não vou saber de tudo, não vou conseguir esgotar tudo nesse mundo, ferrou. Cara, tudo bem, tá tudo bem. Você vai se desesperar, mas continua até o final, porque isso vai trazer insights bem legais para a startup. E aí, considerando que você ainda está aprendendo, então, cara, não sei o quanto de vocês já tinha familiaridade com Desk Research, com pesquisa de tendência, mas para quem está começando agora, é para levar isso daqui com leveza. Então, é para olhar para os dados e para esse mundo caótico da mesma forma que eu olho hoje, que eu olho e falo, tem tanta coisa, mas gente, é tão lindo, olha as coisas, que bonito. E é interessante porque isso traz a nível gerencial, insights para vocês mudarem alguma coisa, colocarem a casa em ordem e assim por diante.
Outra dica, usem suas redes de contatos. Então, pega aqueles networks velhos que vocês tinham guardado lá na gaveta e conversa com esse cara, porque ele pode ser um beta, ele pode ser especialista nessa tese que vocês estão trabalhando, nessa hipótese. Então, você pode acionar esse cara para poder entender os limites. Cara, você acha que é isso? Até que ponto que é isso, que não é isso? Então, usa esses caras como o braço direito de vocês. Claro, não abusa, né? Assim, no sentido de, tipo, vou acionar esse cara só para perguntar e depois vender. Então, bom senso com a rede, porque afinal esses caras são especialistas, então eles sabem, às vezes, das segundas intenções. Então, sejam genuínos nisso. Utilizem as suas bagagens pessoais e profissionais. Então, como eu falei, eu nunca conseguiria fazer uma jornada do paciente se eu não tivesse alguma vez na minha vida sido um paciente. E aí você pode ser um beta num assunto e nem saber. Então, eu hoje, Julia, tenho consciência de que eu sou beta em country e em Taylor Swift, me julguem novamente. Mas se eu usasse minha bagagem para poder identificar uma tendência, ficaria muito mais fácil de entender algumas coisas. Outra dica, esteja up to date e conectado. Esteja sempre, cara, atualizados nas notícias que vocês estão vendo por aí. E parabéns, a partir de hoje vocês já podem dizer que são pesquisadores. E aí, como um bom pesquisador, vocês são cães farejadores. Vocês são as pessoas que são responsáveis a partir de agora por nunca estarem desatualizados. Claro que requer muito macete, requer um pouquinho de atenção, paciência, aprendizado, mas toda e qualquer informação nova hoje para você é algo que vale a pena você estar atualizado. Vocês não precisam virar especialistas em todas as temáticas, até porque acho que o ser humano não vive o suficiente para a gente aprender tudo, mas vocês podem ser bons generalistas. Vocês podem entender em um nível de profundidade básico ou intermediário sobre uma temática e nunca estar desatualizado. Então, assinar newsletter, seguir pessoas no LinkedIn, seguir canais, acompanhar isso na internet. Então, sempre que vocês conseguirem estar perto dos betas, é aí que a gente precisa estar. Outra dica, estar atento às metodologias de pesquisa de terceiros. Por que eu falo isso? Porque como um bom pesquisador também, pesquisador de mercado, a gente é crica com as metodologias de pesquisa. O que isso significa? Isso tem muito a ver com a próxima dica também que eu vou dar para vocês. Mas imagina que eu estou com uma hipótese de que a população de São Paulo cresceu. E de repente eu pego um relatório que ele fala São Paulo, só que ele entrevistou 3 municípios. E às vezes não foi nem São Paulo capital, foi no interior. E eu não me toquei disso e eu coloquei isso na minha proposta comercial e de repente o cliente que já sabia da informação, entre aspas, verdadeira, que você não sabia, obviamente, e tudo bem, te questionou e você não sabia o que responder, porque você não se não atentou às metodologias de pesquisa. Ou seja, como elas foram conduzidas, com quantas pessoas elas foram conduzidas, se ela foi representativa, se ela teve uma amostra interessante, grande o suficiente, se ela teve uma margem de erro também interessante, tipo, não foi uma margem de erro de, tipo, 99% de margem de erro. Você fica, então não é legal. De novo, se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho sobre pesquisa de campo, no próximo papo, me deem um toque no WhatsApp pra gente marcar isso também. E a outra dica que eu falei pra vocês, que era bem ligada, é tomar cuidado com as narrativas de apresentação, pelo amor de Deus. Vocês hoje têm o chapéu não só de pesquisador, mas também de tradutor dessas informações. A partir de hoje, vocês têm esse bastão do conhecimento e vocês têm que traduzir isso da forma mais fidedigna possível. Então, vocês têm que ser explícito do que aquele dado ou aquela informação está trazendo para vocês. E vocês não podem, de maneira alguma, afirmar que aquilo é a verdade absoluta ou universal. Então, você pode, inclusive, dependendo do quanto de tempo você tem, para explicar as metodologias, de que forma que as pessoas fizeram os critérios ali daquela pesquisa.
Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente infere, por exemplo, a população brasileira. Cara, não entrevistou só Sul, entrevistou só Sudeste. Eu não posso afirmar que os brasileiros fizeram isso. Eu tenho que especificar. Então, a população santa catarinense ou a população ribeirinha do Rio XPTO pensa isso. Eu não posso generalizar. Outra dica: usar e abusar de comparações não óbvias. Então, aqui na explicação eu até brinco, né? Que às vezes as coisas nada a ver, tem tudo a ver. Tem um site bem interessante que depois eu passo para vocês. É meio cultura inútil, mas ele mostra a porcentagem de correlação entre coisas completamente aleatórias. Então, o Keanu Reeves mexeu no cabelo e isso causou um tsunami na Malásia. E ele mostra uma porcentagem que ele fala pra você, não, isso daqui tem, sei lá, 14% de relação. Aí você fica tipo, gente, mas não tem nada a ver. Então, a dica que eu trago, na verdade, agora voltando para o mundo de Desk Research, vocês coletarem informações e vocês fazerem, tirarem insights que são completamente fora da caixa de vocês. Então, não é porque eu estou no setor de, por exemplo, saúde, de novo, trazendo o nosso exemplo, que eu não preciso olhar o que o setor de alimentação está fazendo. Não é porque eu sou um SaaS, um Software as a Service, que eu não tenho que olhar o que outro modelo faz. Então, eu tenho que fazer associações não óbvias, justamente para criar essa riqueza. E aí, dentro disso daqui, as associações não óbvias, elas não vêm na primeira pesquisa, elas não vêm na segunda, elas não vêm na terceira. Comigo aconteceu depois de quase um ano trabalhando na Liga Ventures. Então, é uma coisa que leva tempo. Então, não se desesperem caso essas associações óbvias não venham rápido. Então, dá para fazer exercícios na vida pessoal, por exemplo, para fazer vocês ficarem mais antenados com essa questão de trazer comparações não óbvias. Uma outra dica também é vista o chapéu de jornalista investigativo. Então, parabéns. Além do papel de tradutor de informações, de pesquisador, vocês também são jornalistas investigativos agora. Então, a partir de hoje, você é aquele cara chato que sempre vai procurar pela fonte primária. E, pelo amor de Deus, também, a gente faz aqui um voto de juramento, dado também que a gente ficou quase 2 horas aqui. Vocês não podem, de jeito algum, atribuir referência a site aleatório, tipo, sei lá, blog do Juquinha, ou ao Google. Então, quando eu tô olhando, e eu vou colocar aquela informação, por isso que é tão importante aquela ficha individual que eu tinha mostrado para vocês. Eu vou buscar informação e eu vou atribuir ao IBGE, e não ao G1 que noticiou o IBGE. Então, ai, nossa, Julia, mas isso é tão bobo. É bobo. Mas tem muita gente que faz, e faz isso em material que vai ser enviado para cliente, em proposta comercial ou em entrega de relatório, e às vezes pode passar despercebido, dependendo de quão ocupado o seu cliente, o seu remetente, na verdade, né, tá recebendo aquele documento, mas é importante, porque se o cara estiver atento e ele vê que a sua referência foi Google ou foi um site X, ele não vai dar importância para aquele material que você gastou horas e horas montando. Então, por isso, vestiu o chapéu de jornalista investigativo. E aí aqui, uma última dica, veja os 50 tons de cinza. Então, fazendo uma brincadeira aqui com o best-seller filme, um bom jornalista é também um cara imparcial. E quando a gente está falando sobre imparcialidade aqui, a gente não está falando sobre política, a gente não está falando sobre economia, a gente não está falando sobre essas coisas que originalmente são polêmicas. A gente está falando sobre a gente mostrar as várias facetas sobre uma verdade. Então, quando a gente está falando, por exemplo, que isso é uma tendência, ou que essa é uma jornada de um usuário, tenta entender quais que são as outras verdades. Então, quando a gente falou, por exemplo, na jornada do paciente, quando eu falei assim, o cara pega e vai no hospital onde tem um plano de saúde. Cara, não, essa não é a única jornada possível. Tem o cara que não tem plano, tem o cara que tem o plano do pai, tem um cara que tem o plano da empresa. Então, pode ser que a jornada essencialmente seja a mesma. Pode ser que aquela informação que você está trazendo essencialmente seja a mesma, mas ela não é a mesma. Então, são verdades diferentes sobre a mesma ótica, que a ótica é você.
E tanto mostrar esses dados também tenta tirar um pouquinho esse pé de, tipo, essa é a verdade absoluta, isso daqui é o que vai acontecer mesmo, e dane-se. Não. Então é tipo, fala assim, ó, pode ser que. Então, posso estar errado. Isso também tira um pouquinho de responsabilidade de você, caso isso não aconteça no futuro. Então, é sempre importante procurar a diversidade de verdade, pontos de vistas. Mas a gente ainda não terminou. Zoeira. Acabo por aqui. Eu vou tirar a minha tela aqui. Vou liberar o áudio de vocês pra gente conseguir